Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 43 do livro Nosso Lar, cujo título é Em Conversação, porque a gente vai acompanhar uma espécie de bate-papo que ocorreu depois daquela palestra do governador, que foi o assunto da semana passada. No final, eu até convoquei nós mesmos, né, as reflexões sobre se fôssemos nós lá, naquela situação, ouvindo o governador fazendo aquele chamamento. Nós nos sentiríamos preparados para atuar? Nós nos sentiríamos preparados para ser um daqueles 30.000 colaboradores na defesa da colônia, naquele período de guerra? Bom, o André pensou nisso, e o capítulo começa com o André pedindo para o Tobias, né, sugerindo se ele não podia ser um desses 30.000 colaboradores que atuariam na defesa, né, convidados diretamente pelo governador. O Tobias ficou meio rindo da inocência do André e falou assim: "Ô André, você está começando uma tarefa nova agora. Não se precipite solicitando o acréscimo de responsabilidade. Veja o alerta. Realmente, essa atividade dos 30.000 colaboradores da defesa era uma responsabilidade a mais, era necessário ter uma preparação a mais, e o André tinha acabado de começar a trabalhar na regeneração. Ele estava muito pouco preparado ainda, né? A gente tem acompanhado a trajetória dele, ele está aprendendo muito, se dedicando, sincero, mas também é necessário preparação. E ele ainda falou: nem fica triste, por quê? O trabalho aqui da regeneração continua firmemente, então você vai ser muito útil aqui, como o próprio governador disse, terá trabalho para todos e, além disso, ele poderia se matricular na Escola contra o Medo. Lembram da semana passada que o governador chamou a atenção de como o medo pode ser um problemão para quem deseja atuar no bem? Então, nessa Escola contra o Medo, o André poderia aprender bastante sobre. O Tobias, então, sugere que seria muito proveitoso para ele. Bom, e aí chega o Lísias para cumprimentar o André, e o Lísias convida o André para ir conhecer um ministro da regeneração, que chama Benevenuto, e que esteve na Polônia. Tinha acabado de chegar de uma atividade, de uma missão na Polônia, e lembrando que a Polônia foi o primeiro local atacado no começo da Segunda Guerra Mundial, né, que é o que acabou de começar aqui, que está contextualizando esse momento do livro, né, esse momento que o André está vivenciando. E, com certeza, esse ministro tinha muita coisa para contar, e nessa conversa a gente aprende junto. Então, eles se juntaram a uma galera que estava batendo papo, as pessoas estavam questionando esse ministro, como é que tinha sido, né, para ele contar as novidades, e aí ele explica, e eu vou destacar alguns dos pontos da conversação que houve. Muito doloroso quadro que vimos, ele fala. Habituados ao serviço de paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Então, veja, não adianta, né, tentar fazer os agressores mudarem de ideia, porque eles estão fechados a um ponto que nada conseguiria dissuadi-los. Por outro lado, inspirar os que eram vítimas também estava muito difícil, dado o terror que eles eram dominados. Então, veja o medo atrapalhando, inclusive, os encarnados aqui, conforme a gente comentou na semana passada também. Os encarnados não nos ajudam, disse ele. Apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, eu nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Eles foram em uma expedição, a expedição foi liberada por um ministro, por um colega do auxílio, e ele comenta que ficou surpreendido com a organização das atividades lá na Polônia, e ele fala que ele se sentiu numa posição muito distante da extraordinária capacidade de resistência que esses servidores lá da Polônia tinham, porque todas as tarefas de assistência imediata funcionavam perfeitamente, mesmo que o ar fosse asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Então vejam que o que a gente fala bastante, né? A sintonia que a gente emite, né? As vibrações que a gente emite, principalmente de forma coletiva, elas poluem o ar espiritualmente falando. E essa poluição não é sentida só
por nós encarnados, mesmo que a gente não sinta diretamente, né, como se a gente estivesse respirando fumaça, mas espiritualmente nós somos sim prejudicados por ela, e além disso, atrapalha também o trabalho de mentores que vêm aqui e tentam atuar em nosso benefício. Então, cada ponto de luz que há dentro de coletividades que estão vibrando muito ruim, esses pontos de luz não só amenizam a situação da coletividade, quanto são, inclusive, pontos de descanso, vamos dizer assim, pontos de respiração para esses amigos espirituais que estão atuando em nosso benefício. Ele comenta que o campo de batalha invisível aos irmãos terrestres, ou seja, o aspecto da batalha do ponto de vista espiritual é verdadeiramente inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam de impactos diretos. Veja, eles estavam dizendo, ele está dizendo que ele observou pessoas inteligentes usando a inteligência para o mal. O que era o mal nesse caso? Atacar locais pacíficos. Situação triste do ponto de vista terrestre e também muito triste do ponto de vista espiritual para quem observa o cenário de forma ainda mais completa. O que mais nos constritou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais. Então, quando morriam, a maioria era dominada por forças tenebrosas e fugiam dos espíritos missionários, chamando a todos de fantasmas da cruz. Então, vejam, sem condições de receberem auxílio. E tem um colega nesse bate-papo que perguntou para esse ministro: e eles não eram recolhidos para esclarecimento justo? Olha que fala interessante que ele traz para a gente. Será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Aquele louco que tem problema, mas que é calminho, a gente traz para casa. Agora, que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Então, seja por um longo tempo de sofrimento, seja pelo tédio de pensar no mal, tem vários casos relatados assim, inclusive nos livros do André Luiz, na continuidade, mas chegará o momento que depois de um bom tempo de sofrimento, esses espíritos vão despertar. Se eles não despertarem, eles serão compelidos à reencarnação diretamente, e aqui na Terra vai se dando essa transformação, vai se dando essa limpeza, né, do espírito, para que ele comece a despertar, comece a abrir seu campo de visão e comece efetivamente a se transformar. É razoável, portanto, continuou o ministro falando, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Repetindo o assunto, né? Eu lembrei semana passada do caso do vampiro. Não tem jeito, só é recolhido quem realmente está disposto, quem tem uma predisposição a realmente receber auxílio, receber ajuda. E aí alguém se surpreende, né? Nossa, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. E aí o ministro responde algo que a gente já espera, né? Falta de preparação religiosa, meus amigos. E aqui a gente pode até adaptar a palavra referente à religião, né? Como o próprio Emmanuel diz, que é importante a religião, mas o mais importante é religiosidade. Então, podemos dizer que está faltando preparação espiritual, que faltava, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, mas a gente sabe que ainda nos falta bastante. E ele destaca: não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos. Todas as igrejas em seus fundamentos são santas. E o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente das verdades de Deus. Mas o sacerdócio político, e aqui a gente pode abstrair, né, vínculo de igreja com interesses políticos, com interesses pessoais, qualquer coisa que não diga respeito efetivamente às coisas relacionadas à espiritualidade, jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas até podem inspirar respeito e admiração,
porém não inspirariam fé e confiança. E aí vem um outro e faz uma pergunta inusitada. Mas e o espiritismo? Não surgiram já há 50 anos as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa? Esse movimento não continua a serviço das verdades eternas? Então vejam que hoje a gente já tem um tempo maior de caminhada, mas o que ele vai falar aqui sobre o espiritismo ainda se encaixa perfeitamente para as nossas vidas. Então atenção. O espiritismo é a nossa grande esperança, disse o ministro Benevenuto. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, e eu acho que eu me incluo aí nesses aprendizes novos, hein? Vamos refletir. Aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Então veja que ele está se referindo a aprendizes novos, porque a doutrina tinha 50 anos. E agora? Nós somos aprendizes novos? Ou a gente já deu um pouquinho mais de passos em direção à nossa transformação e realmente compreensão do que o Espiritismo nos traz? Ele comenta: enquanto muitos estudiosos reduzem os médiums a cobaias humanas, muito mais comum naquela época, né, a experimentação de fenômenos, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Ou seja, não efetivamente se transformam e tomam a responsabilidade de suas ações, compreendendo o contexto todo, né? A gente fala isso muito no Espiritismo. É saber que tudo o que nos acontece tem a nossa participação, seja de agora ou seja do passado. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Para finalizar, ele comenta: a gente tem muito serviço, mas não nos esqueçamos que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. O ministro Benevenuto está falando lá, né, dos cooperadores, ele está se dirigindo aos auxiliares de nosso lar, mas que nós possamos também ouvir essas palavras como encarnados. Então, se cada um de nós faz a sua parte, principalmente no quesito mental, no nosso pensamento de todos os dias, não só quando a gente faz uma ação para o outro, um trabalho voluntário, né, uma assistência externa. Todos os dias é o mais importante. Então, que a gente possa cultivar pensamentos de paz, pensamentos de fortalecimento contra o medo, por exemplo, fomentando as esperanças nos corações, e aí a gente vai estar amenizando a situação coletiva daqueles que ainda vibram muito, de forma mais pesada, vamos dizer assim, contaminando o ar e tudo mais. E, além disso, nós estaremos também colaborando com as equipes espirituais que estão aqui nos ajudando, que nesse momento de pandemia estão atuando em diversas frentes de trabalho. Então, que nós possamos pensar nessa responsabilidade, fazermos o melhor que a gente possa e, no mais, é fé, porque a gente tem que ter a certeza de que Deus está cuidando do resto. Um abraço a todos, nos encontramos na próxima semana.